Olá, meus amigos e minhas amigas que irão prestar concurso para Conlurb do Rio de Janeiro. Você aí que não esmureceu, que não desanimou, que está aí na pegada, né? Ansiosamente aguardando a abertura do edital. Porque quem se antecipa, governa. Para quem não me conhece, eu sou o professor Magno Fernandes. E aqui estão os nossos contatos. Instagram, página do Facebook, nosso e-mail, nosso contato no WhatsApp. Temos também aqui o que? Nosso grupo no Telegram, onde lançamos todas as nossas postagens no canal do YouTube, tá? A gente joga lá no Telegram também. E algumas novidades de concurso, né? Aqui também está a nossa página na web, expressoconcurso.com.br, tá? E qual vai ser a aula de hoje? Ortografia. Ortografia, o uso do S e o uso do Z, quando usar, né? Então vamos iniciar. Qual é a definição de ortografia? É a parte da gramática que contém as regras e preceitos que ensinam a escrever as palavras corretamente, tá? Essa é a definição. E quando eu vou usar a letrinha S ou a letrinha Z? Tem algumas regras, tá? Não trouxe todas, trouxe algumas, suficiente para a gente não errar na prova. E também, além das regras, tem exceções, né? O português é assim, tem 10 regras e 500 exceções. Por isso que eu gosto de matemática, né? Matemática é exata. Mas vamos lá. Primeira regra. Usa-se a letra S, tá aqui, após o que? Após o ditongo. Estudamos ditongo na aula 2, né? Aula 2 e 3. Ditongo, tritongo, hiato. Por isso que eu quis ensinar ditongo antes da aula de ortografia, justamente por causa disso. Então, quando eu tenho certeza que eu vou ter um S, em vez de Z, quando eu tiver um ditongo. O que é um ditongo? É quando eu tenho duas vogais na mesma sílaba. Quando eu separo a sílaba, ó, za. Eu separei a sílaba, então eu tenho aqui, ó, um ditongo, porque ficou duas letrinhas, duas vogais na mesma sílaba, tá bom, gente? Então, toda vez que tiver na palavra um ditongo, você sabe que você vai usar a letra S, tá? Então, eu trouxe aqui alguns exemplos. A palavra coisa, ditongo. Pouso, aqui eu tenho ditongo, ó. E eu vou usar o que? A letra S. Lousa e náusea, ó. Ditongo. Fazão também é ditongo. Fazão. Eu tenho a letra S. Então é a nossa primeira regra, tá? Vamos lá. Aqui é uma perguntinha que eu tenho para você. E a palavra maisena? Se escreve com S ou com Z? Então vamos analisar aqui calmamente. Se aqui eu tenho um ditongo, ó, eu separo aqui, ó, maisena. Então eu tenho duas vogais na mesma sílaba, correto? Então eu tenho um S aqui, né? Aí você vai me perguntar, professor, mas eu tenho maisena em casa e maisena é com Z. Olha só, explica isso agora. Então eu vou te explicar. Maisena com Z, ela é uma marca, tá? Ela é uma marca. E quando você faz uma marca, é tipo que você tem uma licença poética, né, para escrever de forma errada, porque é uma marca. Ele não está mais se tratando do amido de milho, é a marca maisena, né, tipo a empresa. Mas quando a gente fala do amido de milho, a gente fala da maisena com S, tá bom, gente? Com S. Então, fica aí. Se você tinha dúvida nisso, você não vai mais errar na prova, porque isso costuma cair em prova sim, né? Porque as pessoas em casa estão sempre vendo isso aqui, ó, maisena, com Z. Mas na sua prova, se ele não estiver falando de marca, você vai escrever com S, tá bom? Então vamos para a nossa segunda regra. Vamos lá.
Segunda regrinha, anota aí no seu caderno. Escrevem-se com S palavras que indicam nacionalidade, origem ou permanência. Então, toda vez que eu estiver falando de nacionalidade, um exemplo, meu primo nasceu na China. Então, como é que eu vou escrever chinês? Meu primo é chinês. É com S ou com Z? Então, ele está falando de nacionalidade. Ele nasceu em algum país. Então, você sempre vai botar com S, ó. Meu primo é chinês. Meu tio nasceu no Japão. Então, meu tio é japonês. Origem, ó, Magno veio do campo. Então, Magno é o quê? Magno é camponês. Sempre com S, tá bom, gente? Então, grave isso aí, anota no seu caderno, tá? Nacionalidade, origem, permanência, sempre com S. Então, eu trouxe aqui os principais tópicos que caem em prova, tá? Terceira regra. São escritos com S os verbos derivados de palavras que têm S na última sílaba. Presta atenção aqui, ó. Ó, isso aqui é uma palavra, né? Ele está falando que isso vai se tornar um verbo. Então, se ele vai se tornar um verbo, ele tem S na última sílaba, ele é obrigatório também vir com S, analisar. Tá bom, gente? Improviso tem S na última sílaba. Improvisar. Liso, alisar. Então eu tenho a palavra primitiva, né? Vamos dizer assim, uma palavra primitiva que deu origem a um verbo. Só que essa palavra ela tem letra S na última sílaba. Então ela vai para o modo verbal com S também. Agora são escritos com Z os verbos derivados de palavra que não tem S na última sílaba, tá? Agora fica a dica, ó. Não tem S, aqui ó, não tem S, então vai ser o verbo, modo verbal com Z, ó. Canal, canalizar. Ao S aqui, ao Z aqui, ó. Canalizar. Setor, setorizar. Trauma, traumatizar. Sempre com Z, gente, ó. Então eu tenho uma palavra primitiva e eu vou transformar essa palavra em um verbo, né? Então ela vai vir com Z. Fica com essa dica aí, ó. Padrão, padronizar. Beleza, terceira regra. Quarta regra. Quando construo uma palavra feminina a partir de uma palavra masculina, usa sufixo isa, né? Então vai vir com S também. Aqui eu tenho uma palavra masculina, o poeta. Então eu quero falar agora da feminina, é o que? Uma poetisa. Então, ó, poetisa. Olha essa aqui, ó. Outro exemplo, profeta. Profeta masculino. Eu quero o quê? O feminino de profeta, né? Então é uma profetisa. Olha essa aqui. Olha o sufixo isa. Quarta regra foi. Tá, agora tem aqui mais uma dicasinha, ó. Quando o S tem som de Z, preste atenção nisso aqui, gente. Toda vez que o S, tá,
está sozinho entre duas vogais, ele terá o som de Z. Preste atenção aqui, ó. Letra I, letra E. E aqui eu tenho o que, ó? O S. O S, quando vier entre duas vogais, ele vai ter som de Z, ó. Análise. Casamento, ó. Catalisador, duas vogais, I e A. Colisão, ó, S, duas vogais, A, letra I. Conclusão, vogal U, vogal A. Crise, vogal I, vogal E, que tem um S. Curiosidade, ó. Então, todos esses S terão som de Z, mas preste atenção, tem exceções. Essa que é a parte chata, tem algumas exceções. Quando o S aparece entre uma vogal e uma consoante nasalada, o que é nasalada? É quando o som sai pelo nariz. Eu na última aula eu ensinei, última ou penúltima, que para você saber quando o som é nasalado, você tem que tampar aqui a respiração, ó, e fala a palavra. Se na hora que você estiver falando, você sentir o nariz tremer, é porque o som está saindo pela parte nasal aqui, ó. Então você sabe que a palavra é nasalada. Vou dar exemplos dessas exceções. Ó. Intransitivo. Olha aqui, ó. Eu tenho uma vogal aqui no I e tenho um consoante N, né? Consoante N. E no meio dessas duas eu tenho S. E por que eu falo que isso aqui tem som intransitivo, também tem som de Z? Porque esse N aqui é nasalado, ó. Bota a mão no nariz e fala Quando você falar o tran, a parte do N vai tremer no seu nariz, então ele é um som nasalado. Também vai ser com som de Z. E essas são as exceções, ó. Tem mais, vou botar só 3. Transação. Aqui, ó, N e A, e aqui a letra S. Aí você bota, ó, no an, o nariz vai tremer. O último exemplo, ó, transitor. Então, quando você fala o tran, você bota a mão no nariz, nariz tremeu, é nasalado. Então, o S também tem som de Z, tá? Essa é a explicação e são algumas exceções, tá bom, gente? Outra diquinha. Quando o S tem som de S, vamos lá. Só tem som de S quando tem dois S, mas entre duas vogais, tá vendo aqui, ó? A e SI, ó. Assiduidade, ó. Tenho, ó, dois S entre duas vogais, então eu tenho o som de S. Assiduidade, assinar, ó, entre duas vogais também e dois S. Associar, seção, tudo entre duas vogais. Classificar, compromisso, ó, dissimulado, espesso, duas vogais e dois S. Osso, duas vogais aqui, ó, e dois S. Esse tem som de S. Quinta regra, isso não cai em prova, despenca, tá? Presta muita atenção nessa dica, anota aí. Derivados do verbo querer e verbo por. Sempre se usa, eu te pergunto, usa S ou Z? Sempre se usa a letra S. Os derivados das palavras querer e por. Trouxe alguns exemplos, ó. Palavra pus, pois, pusemos aqui, ó, letra S. Puseram, pusera, pusesse. Então, ó, quis, quisemos, quiseram, quiser. Isso despenca em prova, tá? Ele vai perguntar, a palavra quiser, escreve com S ou com Z? Aí você vai lembrar dessa regrinha. Tudo que vier da palavra querer e a palavra por, se for derivado dessas duas palavras, é sempre S. Tá bom, gente?
Então anota isso aí com muito carinho no seu caderno e leva isso aí para a sua vida, tá? Sexta regra. São escritos com Z as palavras que se unem a adjetivos para formar substantivos abstrato, tá? Então são escritos com a letra Z palavras que se unem a adjetivos, ó, adjetivo, até fazer melhor aqui, ó, letra Z, adjetivos para formar substantivos abstratos. Muito bem. Então, ó, aqui eu tenho um adjetivo, ó, sensato. Aquele senhor é sensato. Sensato é um adjetivo. Agora, eu vou fazer uma frase. Nessa frase eu vou formar um substantivo abstrato com a palavra sensato, né? E como é que vai ficar? Aquele senhor tem sensatez. Olha o Z aqui, ó. A paisagem é bela. Bela, paisagem é bela, paisagem é feia. Então a paisagem tem beleza. Beleza. Com letra Z, tá? O balão era leve. Então o balão tinha o quê? O balão tinha leveza. Com a letra Z. A foto era nítida. A foto tinha nitidez. Letra Z. Então, anotou, regrinha, a sexta regrinha é: toda vez que eu pego um adjetivo, né? Adjetivo é quando atribuo característica ou qualidade a alguém, né? Ou alguma coisa. Então, eu transformo no substantivo abstrato, né? Vai vir com a letra Z. Mas, professor, o que é um substantivo abstrato? Vamos lá, definição de substantivo abstrato. É tudo aquilo que depende de alguém para existir, tá? Esse é o substantivo abstrato. Ah, mas a tia lá na quarta série me ensinou que substantivo concreto é aquilo que a gente pode tocar e o substantivo abstrato é aquilo que a gente não pode tocar. Esquece isso, tá? Substantivo abstrato é tudo aquilo que depende de alguém para existir, né? Por exemplo, vento. O vento você não pode tocar. Então, segundo a tia Teteca, seria abstrato, mas não é, tá? Vento é substantivo concreto, porque ele não depende de ninguém para existir. Ele simplesmente existe e ele vai para onde quer. Os quatro cantos da terra, né? Então, vento é concreto. Então, fica a dica. Substantivo abstrato, o que é? É aquilo que depende de alguém para existir, né? Então, beleza. Agora vamos para os nossos exercícios. Número 1. Marque a opção em que todas as palavras são grafadas corretamente com S. Beleza, vamos lá. Todas as opções têm que ser com a letra S. Então, como é que eu faço questão? Ensinando a você não perder tempo em prova. Eu olho, se eu achar uma errada, então já pulo para a outra. Limpeza. Limpeza é o quê? Eu sei que limpo é adjetivo, né? Adjetivo. Então, limpeza se tornou um substantivo abstrato, né? Que depende de alguém para existir. Limpeza. Então eu já sei que limpeza é com Z. Limpeza. Então aqui eu já elimino, ó, errado. Passado, azarado, desprezo. Azarado, olha só, de cara, pô, azar. Azar é com Z, então azarado também vai ser com Z. Então aqui está errado. Gente, é necessário também leitura, né? Você tem que ter leitura, prestar atenção em algumas palavras, para você reconhecer. Azeitona, pô, azeitona você vê todo dia na cozinha, né? Então você sabe, ó, que azeitona não é com S. Por quê? Porque ela vem, ó, do azeite.
Então azeite é com Z, azeitona também é com Z, né? Blusa, perfeito. Osso, perfeito. Sensível, perfeito. Tá tudo certo aqui. Alcançar, aqui ó, de cara eu vejo essa palavra, ó, alcançar. Eu sei que é com C cedilha. Então, ó, gabarito letra D. Partindo do pressuposto que alguns verbos derivam de substantivos, siga o exemplo abaixo. Aqui ele dá um exemplo, né? Civil, aqui é civilizar é um verbo. Então ele derivou da palavra civil. Então aqui no civil não tem o S, então automaticamente civilizar vai ter Z, né? Só que ele botou isso aqui só para confundir tua mente, né? Que agora aqui, ó, analise. Se na última sílaba de analise eu tenho S, então o verbo de analise vai ser o quê? Com S também, analisar. Catalise, ó, eu tenho S na última sílaba, então é catalisar, com S. Pesquisa, eu tenho S na última sílaba, pesquisar. Eu tenho a palavra aviso, tenho S na última sílaba, então eu tenho avisar. Paralisia, S na última sílaba, né? Então, ó, paralisar. Não tem mistério. Então, matamos a número 2, vamos para a número 3. As palavras tristeza e bela e beleza, ó, tristeza e beleza são escritas com a letra Z. Identifique abaixo a única palavra que também deve ser escrita com a letra Z. Tristeza, gente, vem do quê? Vem do adjetivo triste. Triste. E beleza vem de belo. E qual é a regra que eu ensinei para vocês aqui em cima? Vamos ver. São escritos com a letra Z as palavras que se unem a adjetivo para formar substantivos abstratos. Então, belo é adjetivo e triste é adjetivo. Tristeza e beleza são substantivos abstratos. Então, eu quero o quê? Identifique abaixo a única palavra que também deve ser escrita com a letra Z. Ó, de cara eu tenho aqui, ó, limpeza. Limpeza vem de quê? De limpo. A pessoa é limpa, a pessoa é suja. Então, limpo é um adjetivo. E limpeza virou um substantivo abstrato. E toda vez que eu venho de um adjetivo e transformo com um substantivo abstrato, eu tenho a letra Z. Limpeza. Então, ó. Então, gente, algumas regrinhas, tá? Pra gente matar essa matéria aí. É nada de outro mundo. Se você fizer bastante leitura, sempre lendo um jornal, uma revistinha, você vai começar a ter familiaridade com as palavras, tá? Então, agradeço aí a audiência aí da galera, tá? Continua aí curtindo, comentando, porque você curtindo, o YouTube entende que o conteúdo é relevante, tá? E isso ajuda muita gente, tá bom, gente? Então, ó, fica com Deus. Aquele abraço e estuda que a vida muda. Valeu!